Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Totaltech Informática. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de placa-mãe desktop. Hoje nós trazemos a aula 3 e nesta aula nós vamos abordar o setor de VECORE, que é o setor responsável pela alimentação do processador. Tá bom? Nós vamos ter uma parte teórica e outra parte prática para melhor fixação desta aula. Então, vamos à nossa aula. Nós estamos aqui com o esquema elétrico de uma Gigabyte GA945 GCM. Essa forma em que se apresenta o circuito de VECORE ele é muito semelhante em todos os modelos de placa. Nós sabemos que o VECORE é o circuito que é responsável pela alimentação do processador. Então ele é dividido em núcleos ou fases, que nós temos nesse esquema aqui. Nessa placa aqui ela possui três fases: fase 1, fase 2 e fase 3. Esse circuito lá na prática, quando nós formos olhar na placa-mãe, nós vamos ver que ele é composto por um MOSFET de alta e um ou dois MOSFET de baixa, uma bobina e alguns capacitores. Esse circuito aqui é onde entra aquela tensão de 12 volts, é o VIN, ela vem lá daquele conector de 4 pinos. Essa tensão de 12 volts ela vai entrar aqui no primeiro MOSFET, que é o MOSFET de alta. Então aqui no dreno, aqui é o gate, aqui é o dreno e aqui é o source. No dreno ela recebe a tensão, quando a placa começa a funcionar, ela recebe uma tensão de 12 volts. E aqui no source ela vai liberar uma tensão que vai para os MOSFET de baixa, uma faixa de 1 a 1.3, 1,5 volts, que é de acordo o funcionamento de cada processador. Esse MOSFET, para ele funcionar, é necessário que ele receba um sinal lá do CI PWM. Esse CI ele tem algumas funções, entre elas ele gera um pulso PWM que entra aqui no gate, e faz com que esse MOSFET funcione. Então ele recebe a tensão de 12 volts, reduz ela para 1.2, nós vamos ver lá na prática. Essa tensão que sai aqui do source do MOSFET de alta, ela vai entrar aqui no dreno do MOSFET de baixa. Então eles são semelhantes, mas o MOSFET de baixa ele vai ter aqui no gate também um sinal, Você vai ver que o gate, é onde entra o sinal do MOSFET de alta. Aqui é o L-gate de LAW. L-gate ele vem lá do CI PWM também um sinal para um pulso PWM que faz com que esse MOSFET funcione. E aqui o source deste MOSFET, aqui nesse caso, ele vai para o terra, certo? Então vai entrar 12 aqui, certo? E aqui ele vai alterar ajustar essa tensão para a tensão de alimentação do processador. Então quando chega aqui o sinal de fase, essa tensão que vem aqui para o dreno aqui desse MOSFET de baixa é a tensão que vai passar por outros componentes. Essa tensão que sai daqui, que vem do MOSFET de alta até o dreno do MOSFET de baixa, é a tensão que vai lá para a alimentação do processador. Então você vai ver aqui que nós temos a primeira fase, A segunda fase você vai ver é semelhante à mesma coisa. Vem uma tensão de 12 volts, que é o VIN, entra aqui no dreno do MOSFET de alta, e já aqui no source já sai a tensão ajustada que vai para o dreno do MOSFET de baixo, através desse sinal que vem aqui, do pino 26. Então, através do sinal que vem aqui do pino 26, ele habilita aqui o gate, e essa tensão de 12 volts ela passa aqui para o source e vem até o MOSFET de baixo. Então, recapitulando, em todos as três fases é a mesma coisa. Aqui na fase 1 você vai ver que tem o pino 32, que é do gate, que habilita o gate aqui do MOSFET. Nós temos aqui o pino 30, que é o L-gate,
30, sai aqui do CI-PWM e vem até o gate aqui do MOSFET de baixa. E nós temos aqui o sinal de fase, né, que é o sinal que vem, ó, e que ele faz com que essa tensão aqui já ajustada ela vá até o processador, né? Então em todas as três fases você vai ver aqui a outra aqui, a fase 3, a mesma coisa. No pino 39 sai o gate 3, que é da terceira fase, vem até o gate do MOSFET de alta. Nós temos aqui no pino 41 o L-gate, né, que é o do MOSFET de baixa, vem até o gate dele. E nós temos aqui no pino 38 o fase 3, né? Então, esse setor aqui é um setor que dá muito problema. Às vezes você liga o computador, ele liga tudo certinho, gira o ventiladorzinho, o cooler, né? Gira o cooler, mas não dá vídeo. E às vezes o problema vai estar aqui, né? Nos MOSFETs de alta, ou nos MOSFETs de baixa, ou aqui no CI-PWM, né? Ou em algum componente, um capacitor, algum pequeno componente que tenha aqui no caminho, né? Nessas linhas aqui que vem até os MOSFETs e daqui até o processador. Então nós vamos ver essa parte aqui agora na prática, tá? Nós vamos para a bancada e nós vamos ver isso aqui na prática, tá bom? Agora nós vamos à parte prática, né? Aqui nós estamos com essa placa, ela é uma Foxconn N15325, né? É uma placa da Foxconn, ela está funcionando perfeitamente. E nós vamos ver aqui que este modelo de placa ele tem duas fases somente. Tem aqui a primeira, você vai ver que aqui tem nós temos aqui o MOSFET de alta, dois MOSFET de baixa, nós temos uma bobina e os capacitores. A quantidade de bobina ao redor do processador é a quantidade de fases que tem aqui, né? Então aqui essa placa só tem duas fases. A outra fase está aqui, ó, uma bobina, os capacitores, um MOSFET de alta e dois MOSFET de baixa. Então agora eu vou ligar a placa, né? Você está vendo aqui o ventilador, o cooler, ó, aqui, né? Eu vou ligar aqui a placa, nós vamos fazer as medições rapidamente porque o processador ele esquenta muito rápido. Mas nós vamos fazer aqui o mais rápido possível aqui essas medições. Já deixei aqui o terra, né? Coloquei aqui a ponta o negativo, né? A ponta preta no terra, né? E nós estamos aqui na escala de tensão contínua 20 volts, né? Que já é o suficiente para nós fazermos a nossa medição. Eu vou ligar a placa, tá? Você vai ver que começou a funcionar. Então vamos medir rapidamente. O MOSFET de alta, você vai ver aqui, ó, que ele tem, vou medir por aqui, ele tem 12 volts, tá vendo? No dreno dele, 12 volts no dreno. Aqui no source dele, ele é para ter a tensão que vai lá pro MOSFET de baixa, 1.29. Nós vamos aqui no dreno do MOSFET de baixa, ele tem 1.29 e 1.29. Aqui no MOSFET de alta, o gate dele ele é alimentado com a tensão de 2.24 volts. O gate do MOSFET de baixa dos dois é a mesma coisa, né? É uma tensão bem maior, 10.36. E o source do MOSFET de baixa, ele vai para o terra, ele não dá medida nenhuma. Então aqui está a segunda fase, ó, nós vamos pegar aqui, ó. Aqui tem 12 volts, que é o MOSFET de alta. O dreno do MOSFET de baixa tem 1.31. Se nós viermos aqui no source do MOSFET de alta, que é que manda a tensão lá para o MOSFET de baixa, no source aqui tem 1.29, que é o que chega aqui no MOSFET de baixa, certo? Bem aqui você vai ver, ó, aqui, ó, esse componentezinho aqui, esse aqui, ele é o CI-PWM, que é responsável por controlar, né, esse setor aqui, habilitar os MOSFETs, né, e acionar o gate de cada um dos MOSFETs para que o processador seja alimentado de forma correta. Então tem outros tipos de placa que tem mais setores, tem 4, tem só um MOSFET de alto, um de baixo, mas você hoje aprendeu a fazer
a ver lá no esquema e a fazer a medição aqui ao vivo, né? Online aqui na hora, como é que nós medimos os componentes da placa, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você é novo, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, faça alguma pergunta, divulgue nas suas redes sociais, ajude na divulgação deste trabalho, porque o seu like ele é muito importante. Cada like que você dá, o YouTube entende como conteúdo relevante, ele pode divulgar ele para mais pessoas. Esse é o conteúdo dessa aula. Então era isso, tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima aula.